Então, então vamos lá. Boa noite, mulheres. Boa tarde, bom dia também para quem está assistindo a gravação. Hoje a gente está no nosso penúltimo encontro. A gente vai falar sobre o resgate do masculino. No último encontro a gente falou do resgate do feminino. Agora a gente vai resgatar o masculino para finalizar daqui 15 dias o nosso último encontro com a integração dos opostos, com agora as duas partes de nós resgatadas, fazendo um resumão dessa jornada que a gente percorreu nos últimos meses. Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente começar, sem delongas. Simbora. Muito bem. Então, depois de descer para o submundo do inconsciente, depois de retornar, resgatando esse feminino que estava lá embaixo, soterrado no inconsciente, faz parte também da jornada a gente curar também a relação com o masculino, que também é o outro 50% nosso, né? E se ele não está harmonioso também, ele vai naturalmente desarmonizar de novo o feminino. Então, quando a gente fala aqui de curar a relação com o masculino, claro que a gente está falando da relação com o masculino externo também, mas principalmente o interno, né? E esse processo não é só sobre perdoar homens, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Ele, com certeza, esse processo de resgatar o masculino, ele vai refletir no externo, né? Até porque, tal como dentro, fora. Então, com certeza, ele vai refletir no externo, mas ele é muito mais sobre transformar o nosso ânimos, né? O nosso masculino interno. A força masculina da psique, ela pode ser tanto uma aliada quanto uma tirana. E como esse masculino, ele foi muito ferido, ele é muito ferido na nossa história, na nossa cultura, né? A gente vai entender como que essas feridas vão acontecendo, mas como ele é muito ferido, muito machucado pelo próprio sistema, né, coletivo e por alguns sistemas pessoais também, aí vai depender da família de cada um, né? É, ele, na maioria das vezes, é um ânimos que se apresenta como um tirano e não como um aliado. Mas ele, no seu aspecto harmonioso, no seu polo positivo, ele é um super aliado, né? Ele é um super aliado do feminino, do próprio feminino. E o feminino precisa muito dele também para fazer rolar, assim como o masculino também precisa do feminino, né? Eles fazem a dança cósmica perfeita quando eles estão integrados, né? Então, esse ânimos é a voz interna do masculino, que ela é construída através da imagem do pai, seja ele presente ou ausente, né? A experiência do pai, as figuras masculinas da infância também, né? Então, não é só o pai que traz referências sobre essa masculinidade, também os homens, né? As figuras masculinas da infância e até mais, eu diria, como as mulheres, como as mulheres se relacionam com o masculino também é uma fonte, né, de informação, de conteúdo e que contribui para essa construção do nosso masculino interno. Então, a cultura patriarcal também, aí a gente vai indo para aspectos mais coletivos, né, dessa construção do masculino interno. Então, passa por esses aspectos mais pessoais, que vai depender da família da pessoa, da singularidade dela, né? Então, a imagem do pai, figuras masculinas que estão dentro do contexto do ambiente dela, e aí mais coletivas, a cultura patriarcal, as narrativas míticas e religiosas que estão ali naquela cultura, e as experiências afetivas da vida adulta, né? Que por mais que na infância e adolescência
começo da adolescência ali, onde a gente está ainda construindo a nossa personalidade, né? Essas experiências, elas são muito marcantes. Eu gosto de dizer que a infância é um terreno que a gente pisa a vida toda, né? Porque, querendo ou não, são experiências e relações primordiais que ensinaram muitas coisas para a gente, mesmo que a gente não se lembre, né? Mas as nossas experiências na vida adulta, elas também têm uma contribuição, né? Também vão moldando a gente, por mais que não tenha tanta não quero dizer tanta força, porque não é verdade, depende muito da situação. Quando a gente é criança e adolescente, a gente é mais moldável, né? Que nem a cabecinha do bebê, que é mole quando é recém-nascido, né? Então a nossa personalidade também está aberta dessa maneira, né? E quando a gente é adulto, a gente já tem aspectos da personalidade mais cristalizados, né? Mas isso não impede de uma experiência muito intensa ou até experiências repetitivas continuarem moldando, né? Então tudo isso vai influenciando nessa construção desse masculino interno. Então, esse masculino interno, o ânimos, ele pode ser criativo, construtivo, protetor, que ele estaria aí no polo positivo, né? Ou ele pode ser no polo positivo como aliado, ou ele pode ser também um crítico, um controlador, um julgador, um destrutivo, que ele estaria no seu modo tirano, no polo negativo dessa energia em potencial masculina. E esse, que nem eu falei, é tecido de fio a fio. Então, são várias experiências que vão constituindo esse masculino interno, muitas vezes sem que a gente perceba. Então, muitas vezes são experiências sutis, né? Às vezes a gente pode olhar para a nossa infância, para a nossa adolescência, ou até mesmo para a nossa vida como um todo, e falar, nossa, mas eu nunca tive uma experiência de, né, super intensa, de abuso, de repressão, ou de opressão, né? Mas isso vai acontecendo, principalmente culturalmente, né? Religiosamente, né? De maneiras muito sutis. Então, quando a gente só vê nas religiões falar de Deus homem, quando a gente só vê falar de qualidades masculinas na cultura, quando a gente só vê qualidades masculinas sendo valorizadas, quando a gente só vê homens em lugares de poder, quando a gente só vê essas coisas, essas coisas estão passando informações para a gente, né? Que pode não ser direto e pode não acessar a gente conscientemente, mas está passando uma informação ali, né? De quem ocupa esse lugar é homem. Quem ocupa esse lugar tem tais qualidades masculinas, né? Então, até mesmo quando a gente não sabe nomear, assim, isso é uma qualidade masculina, isso é uma qualidade feminina, a gente sente tudo isso e a gente vai integrando tudo isso no nosso ânimos, no nosso masculino interno. Todas as referências que a gente tem da nossa vida desse masculino, né? Então, quando que esse masculino vai se ferindo? Quando o pai real foi ausente, rígido ou inconsistente. Essa é um aspecto singular, pessoal, né, que pode contribuir para essa ferida, mas não só, né? Então, mesmo que a mulher tenha uma família, tenha uma referência de pai que ela considere show, meu pai super presente, meu pai nada rígido, super flexível, super consistente, me dá amor, me dá carinho, é compreensivo. Peraí que alguém botou alguma coisa no chat, deixa eu ver. Sim, construção de gênero, toda a nossa socialização. Exatamente, Camila. Exatamente. E não é regra também, né? Todos os homens são rígidos, todo pai é ausente, né? Maioria, né? Maioria não, vai. Muitos pais são ausentes no Brasil, tem até esse número aí, mas eu não vou saber falar de quantas pessoas, milhões de pessoas no Brasil, não tem o nome do pai na certidão. Mas não é regra, né? Tem mulheres que têm, e tem mulheres que têm experiências com pais muito, muito positivas, né? Então, a mulher, ela pode ter essa experiência, mas tem outras que são mais coletivas, que uma hora ou outra, ela vai atravessar alguma coisa, né? Então, a cultura dizendo que o masculino vale mais que o feminino, o sucesso e a razão sendo mais valorizados do que a intuição e os próprios
ritmos naturais, os ciclos naturais, a mulher sendo ensinada que as qualidades masculinas são importantes para sobreviver. Sem aquelas qualidades masculinas, ela não vai conseguir sobreviver no mercado de trabalho, ela não vai conseguir sobreviver na própria família, né? Ah, se eu não for bonita o suficiente, se eu não for perfeita, se eu não for cheirosa, se eu não for não sei o que, eu nunca vou conseguir um cara que vai me amar e que vai querer me dar uma família, né? Essas ideias, elas vão sendo plantadas como sementinhas na nossa cabeça. Os próprios contos de fada, né? Olha como pode ser muito sutil, como não precisa ser explícito. Os próprios contos de fada, eles vão colocando essa ideia, né? Da princesa que fica esperando o príncipe encantado chegar para viverem felizes para sempre, e ela fica nesse lugar de espera, né? Às vezes até adormecida, esperando esse príncipe chegar. Então, tudo isso é muito sutil dentro da sociedade, né? O feminino sendo tratado como menor, inferior ou irracional também. Então, essas experiências a gente vai mais para frente destrinchar elas até no nosso mito pessoal. O nosso mito, a nossa parte do mito pessoal hoje no final tá bem caprichada, justamente para a gente ter bastante trazer bastante para consciência esses conteúdos assim que foram construindo esse masculino. E aí, depois de ferido, né, o masculino, o ânimos ferido, ele se manifesta como uma vozinha na nossa cabeça ali, que fica cobrando produtividade o tempo todo, que fica cobrando a gente de ser boa o suficiente, de agradar, de ser perfeita, um perfeccionismo exaustivo, né, que é irreal, fica criticando internamente, né, com os piores julgamentos, dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não é boa o suficiente, nos auto-sabotando e com uma necessidade constante de aprovação masculina, né? Seja de homens ou na própria sociedade patriarcal, né? Então, eu preciso conseguir a aprovação da minha chefe, eu preciso conseguir aquela promoção, eu preciso conseguir aquele emprego, eu preciso conseguir aquele status, né? Então, toda essa corrida aí do patriarcado. Então, mesmo depois de resgatar o feminino profundo, a mulher percebe que carrega dentro de si um pai interno crítico, rígido, exigente, uma imagem introjetada do masculino patriarcal, que é esse patriarcado interno. O ânimos tirânico fala como um coro interno de juízes. Enquanto não for confrontado, uma parte da mulher vive para agradar um tribunal invisível. É exatamente esse tribunal invisível que se é chamado masculino internalizado, o pai simbólico que a mulher tenta agradar desde a infância. E por que é um coro de juízes? Porque esse coro, ele é constituído por todas essas falas e experiências que a gente foi tendo ao longo da vida em relação ao masculino. Todas elas vão sendo trazidas, né, em momentos muito específicos e perfeitos, assim, né, pontuais, para justamente criticar, auto-sabotar, fazer exatamente o que o externo faz, né? No começo ali foi o externo atuando sobre o interno, né? A gente não nasceu reprimida. Essa repressão ela foi acontecendo ao longo da vida. Só que ao longo dessa vida, essa repressão ela vai sendo interiorizada e ela acaba começando a acontecer de dentro para fora também, né? Então a gente acaba tomando esse papel, uma parte nossa, né? Exatamente esse ânimos, se torna tirânico e acaba fazendo a mesma coisa que de fora está acontecendo, de dentro também, né? Eu trouxe aqui um poema para ler com vocês que retrata justamente isso, né? Como que é perverso esse movimento. É da Érica Jong. E ele fala assim: o melhor escravo não precisa ser batido, ela se bate. Não com um chicote de couro ou com gravetos, mas com o chicote fino da sua própria língua e a surra sutil de sua mente contra sua mente.
Quem pode odiá-la tão bem como ela se odeia? E quem pode superar o requinte de seu autoabuso? Anos de treinamento são necessários para isso. E é por isso que esse patriarcado de dentro é até pior que o patriarcado de fora, porque além dele estar com a gente 24 horas por dia, quem melhor que nós sabe aonde está essa ferida? Cada feridinha que a gente tem na nossa vida, né? Ninguém melhor que nós. Então, ninguém melhor que o nosso próprio masculino interno para saber aonde exatamente cutucar a nossa ferida, né? Então, por isso que é um inimigo tão poderoso, né? Da mesma forma que é um aliado tão poderoso. Mas ele, na sua forma negativa, ele é o nosso pior inimigo, porque ele sabe exatamente aonde dói, ele sabe exatamente aonde e como cutucar. Porque ele sabe toda a nossa história, porque faz parte de nós. Então, é exatamente dessas amarras que a gente quer se libertar, né? Primeiro de tudo, dessas amarras internas, desse patriarcado interno, desse ânimos desequilibrado, em desarmonia interno. Porque o primeiro masculino que precisa fazer as pazes com o feminino é o nosso masculino interno. Para aí sim a gente poder fazer esse movimento depois fora, né? E aí de dentro para fora. Quando o ânimos domina, a mulher se torna escrava da mente, do dever e do controle. Esse ânimos desordenado não protege, ele oprime. Ele é o masculino patriarcal dentro da mulher, que ela tenta superar para existir no mundo, mas que eventualmente a esmaga. Então, daí se torna duplo esmagamento, né? Porque o patriarcado ele não deixou de existir, também está aí, continua reprimindo as mulheres da mesma forma, talvez só um pouco diferente. Mas aí ainda soma por cima esse patriarcado interno fazendo esse mesmo movimento, mesmo quando ninguém está olhando, né? Da gente para a gente mesmo. E aí, como é que cura? Como é que transforma esse ânimos tirânico em um ânimos aliado? Né? Como que é esse processo? E esse processo não é, né, assim como nenhum processo, não é um processo pontual, não é um processo rápido, não é um processo fácil, né? Então, a gente não vai curar esse ânimos de uma hora para outra, de um dia para o outro, né? E a gente poder sentar e falar, pronto, meu ânimo está curado. Até porque, que nem a gente viu lá atrás, ele é tecido fio a fio, então tem muitos fios atravessando essa história toda. E é preciso revisitar cada um desses fios, né? Então a gente vai fazendo também essa transformação de fio em fio, né? A gente vai também fazendo revisitando as experiências, as falas, os sentimentos, tomando o tempo e espaço necessário para isso, né? E fazendo as pazes também com isso no tempo que é preciso. E aí é muito pessoal, muito singular, depende da experiência de cada uma, né? E não sei se vocês lembram, quando a gente estava falando lá da reconexão com o feminino, uma parte muito importante desse resgate e reconexão do feminino era olhar para nossa mãe humana, né? Para nossa mãe terrena. Porque muita projeção acontece dentro dessa relação. E que olhar para essas projeções, olhar para essas experiências e essa relação ajuda a gente a entender a nossa relação com o nosso próprio feminino. Justamente porque, como dentro, fora, como fora, dentro. Né? Então, a gente olhar para isso que está mais explícito fora ajuda muito a gente a entender dentro. E não é diferente quando a gente fala do masculino. Então, a cura, ela do masculino interno, ela também tem o próprio revisitar a nossa relação com o pai. O pai humano. Né? E isso abre espaço para compreender que o masculino ele também foi ferido pelo patriarcado. O masculino, e no caso, né, os homens aqui falando, também perderam a sensibilidade, a conexão, a humanidade.
E a gente trazer essa compreensão para o externo, né, para os homens externos que marcaram nossa história e para o próprio pai, seja ele presente ou ausente, também ajuda a gente a trazer essa compreensão, esse olhar, essa consciência para o nosso masculino interno. Então, da mesma forma, a gente entender como que essa relação com o masculino foi construída, ajuda fora, ajuda a gente a entender dentro. Então, bora refletir relações com os homens aí, principalmente o pai, na vida. E as etapas de transformação aqui eu trago também, né, desse ânimos, lembrando que todo desenvolvimento, ele não é linear. O desenvolvimento, ele é cíclico. Ou seja, a gente pode visitar etapas desse processo de forma não linear. A gente pode estar na etapa 1, depois a gente pode ir para 3, depois voltar para 2, depois ir para 4, depois tem uma outra situação que é mais delicada, eu vou lá para 1 quando toca tal assunto, tal conteúdo, mas tem outra que já está mais tranquila, eu já estou mais por dentro do meu ânimos, já estou mais aliada, né, do meu ânimos, e eu consigo puxar o ânimos mediador para tal situação. Então, esse processo, ele não é linear, ele é cíclico, mas é importante saber que o ânimos, ele pode se apresentar dessas formas aqui, que eu vou falar agora também. Então, a primeira, que é mais essa que a gente está falando até agora, é o ânimos opinador, que é esse que dá lições, julga, critica, manda, condena. Ele é um ânimos autoritário e rígido, ele está no polo negativo total desse masculino, né? Ele traz essas qualidades masculinas de uma forma muito intensa, que isso faz com que ele se torne autoritário e rígido. O ânimos também pode ser o ânimos da ação, que já aí ele já começa a trazer um pouco de funcionalidade para essa energia, trazendo mais organização, estrutura, direção, ordem, né? Que são qualidades do masculino e são qualidades funcionais. Então, esse ânimos aqui, no âmbito da ação, ele já não está só atacando, criticando, julgando, mandando. Ele começou a ajudar, ele está começando a ser um pouco funcional aqui. Aí também, depois, o ânimos do significado. Ele começa a ajudar a encontrar propósito, direção. Ele dá forma às ideias e oferece visão. Então, olha só como ele começa a dar contorno para o feminino, né? As ideias, a visão, a intuição são qualidades femininas. E o ânimos do significado, ele vem dando forma para essas experiências femininas. Então, ele já está dando um contorno, né? Percebe que ele está dando um contorno, ele não está aprisionando, ele não está oprimindo, ele está dando um contorno, que é muito importante, né? Senão essas ideias, essas visões iam ficar jogadas por aí e iam se perder. Então, esse contorno do masculino, ele é muito importante. Mas percebe como é um contorno, não é uma opressão, uma repressão, algo rígido, autoritário, né? É uma forma. E, por fim, o ânimos mediador, que é o que cria realmente a ponte com o self. É o que realmente protege, sustenta, afirma e nutre, né? Então, esse é realmente o ânimos aliado, né? Quando o ânimos está nessa maneira mediadora, aí sim ele é um real aliado da jornada, porque ele está protegendo o feminino, sustentando o feminino, afirmando o feminino e nutrindo o feminino. E é isso que o feminino precisa para poder exercer as próprias qualidades, né? De criatividade, espontaneidade, autocuidado, nutrição, né? Ele precisa, ele vai fazer por onde, né? Então ele vai criar. Bom, eu quero, né? A gente falou muito no encontro passado de reconexão com o feminino sobre as formas de cuidado, né? Então, como eu vou cuidar do meu emocional, do meu físico,
da minha psique, até do meu espiritual, né? Para eu poder fazer tudo isso de forma harmoniosa, para eu poder exercer esse feminino de forma harmoniosa, eu preciso também do meu masculino dando esse contorno, né? Criando a estrutura na minha rotina, criando a direção de como que eu quero fazer esse autocuidado, né? Criando ordem dentro disso tudo, né? Para justamente esse cuidado não virar um cuidado patriarcal, né? Não ficar algo que eu estou fazendo para ser boa nisso, porque daí eu tô fazendo um cuidado, mas o meu ânimo ele está sendo rígido, né? Ele está falando que eu preciso ser boa, eu ainda estou no modo patriarcal. Então lembra que não é o que a gente está fazendo, mas o como a gente está fazendo, né? E para a gente poder acessar esse feminino dessa maneira nua e crua, né? Podendo se alimentar dele realmente, né? Se nutrir dele realmente. O ânimos ele precisa estar dando esse contorno, ele precisa estar dando esse sustento, fazendo essa ponte. E é aí que ele se torna o verdadeiro aliado. Então, a heroína, ao integrar o masculino, passa a agir com equilíbrio, não compulsão, porque ela vai ter o direcionamento e o contorno ali do ânimos. Colocar limites com firmeza e coração, porque percebe, o sentir é feminino. Se eu só sinto e não dou contorno, não dou direção, não organizo, não estruturo, nada, isso muito fácil vira uma compulsão, um impulso. O colocar limite com firmeza e coração, o colocar limite que é masculino. Se eu faço isso de maneira agressiva, rígida, eu tô com o masculino no polo exagerado, né? E não que o limite não seja importante, pelo contrário, o limite é essencial, mas ele pode e deve ser feito com firmeza e com amor, né? O limite ele pode e deve ser amoroso, né? Até isso, né? Se a gente for olhar na sociedade, a gente aprende que o limite normalmente ele é punitivo, né? Quando a gente ultrapassa um limite, quando a gente faz alguma coisa errada, o comum é a gente ser punido por isso, né? A própria punição de ir para a cadeia, quanto até, né? Sei lá, passei o limite de velocidade, eu tenho que pagar multa, né? E é assim, ou paga, né? Ó, tava 81. Ah, não, mas eu tava correndo pro hospital. Não, você pode até recorrer lá, mas a gente sabe que é uma burocracia, né? Então, assim, não é um limite amoroso, né? Não tem esse lugar de, deixa eu entender a sua situação singular, deixa eu entender, deixa eu dar esse contorno, essa estrutura, acolhendo todas essas qualidades e necessidades do feminino também, né? Não. Mas com o masculino integrado, com o feminino, esses limites eles passam a ser colocados com firmeza e amor. Sentir-se protegida por si mesma, porque nada mais, nada menos do que seu próprio masculino está te amparando. Escolher parceiros e relações mais saudáveis, né? Porque quando a gente está com o nosso feminino e o masculino integrado, quanto mais integrado, né? Porque, que nem eu falei, não existe esse lugar de estou integrada, iluminei, né? Mas quanto mais integrado a gente consegue ir fazendo esse movimento dentro da gente, mais também fora a gente atrai pessoas e situações com essas energias integradas, mais integradas também, né? Então a gente vai se colocando em lugares que ressoam mais com aquele movimento de integração que a gente está fazendo, e mais a gente vai se colocando em relações também com essas energias mais equilibradas. Acessar clareza, foco, direção, sem se violentar. Ou seja, a gente nunca falou que essas qualidades masculinas elas não eram importantes, né? De clareza, foco, direção, de fazer, né? E até da crítica. Críticas construtivas são ótimas para a gente se desenvolver, para a gente melhorar naquilo que a gente está fazendo, né? Mas sem se violentar, sem violentar o feminino, sem oprimir e reprimir e subjugar o feminino, né? Então essa clareza, esse foco, essa direção e até essas críticas para nossa melhor, elas são bem-vindas, quando elas também contemplam o feminino,
quando elas também contemplam o sentir, quando elas também contemplam a pausa, quando elas também contemplam os ciclos naturais, né? Então, a gente vai entendendo que o guerreiro, ele não é mais um guerreiro que só está pensando em guerrear, que só está pensando em ir lá e fazer. Ele é um guerreiro compassivo, ele é um guerreiro que sente também. O rei não é um rei tirânico, é um rei justo. E o pai interno se torna um pai bom o suficiente, que consegue suprir as próprias necessidades internas, né? Então, a questão até de se conectar com essas histórias externas não é mudar a história, porque a gente não consegue fazer isso, né? Então, eu tive um pai ausente. Não consigo mudar minha história, não consigo mudar meu pai, né? Mas eu consigo mudar meu pai interno. Eu consigo fazer por mim o que meu pai não fez. E através das faltas que eu sinto através da relação do meu pai, saber aonde eu posso me nutrir daquilo, sem ficar esperando esse pai externo, né? Mas através dele aprender a como atuar com o meu pai interno. Então aí a gente está falando de um masculino que não compete mais com o feminino, que não oprime mais o feminino, mas que sustenta ele, né? Que consegue sustentar e amparar esse feminino para ele poder ser também, né? E se tornar essa dança cósmica completa. E ser mulheres inteiras, mulheres com feminino e com masculino integrado. Essa reconciliação, ela representa o fim da guerra interna que a mulher vive desde a infância. A heroína deixa de lutar contra o masculino e começa a se relacionar com ele. A mulher passa de dominada pelo ânimos para acompanhada pelo ânimos, né? Esse ânimos ele passa de um tirano para um aliado, para alguém que só estava ali auto-sabotando a gente, criticando a gente, julgando a gente, cobrando a gente o tempo todo, aquela vozinha, né, que é um inferno, passa para um aliado, para alguém que ajuda a gente a se direcionar, ajuda a gente a se organizar, a se estruturar dentro das nossas necessidades, dentro dos nossos sentires. Então, essa união, o Jung chamava de conjunção. Tem a palavra, né, em latim, se eu não me engano, da alquimia, que ele não muda, ele deixa, né, original, mas eu não sei falar o nome dessa palavra. Então, vai conjunção mesmo. E esse estado é o estado de união. Na alquimia é quando tem o sagrado casamento, a união do sol e da lua. Então, é o casamento entre a ação e a intuição, a direção e a receptividade, a firmeza e a sensibilidade. Olha que potência, né? Olha que potência. A gente olhando também para esse movimento no macro, né, no coletivo, não tem como negar que somos potentes, né? Só como humanidade a gente é potente. Olha tudo que a gente fez. A gente, inclusive, está destruindo o planeta, né? Olha que potência. Imagina se isso fosse usado em integração com o feminino, em integração com a intuição, com a sensibilidade, com o sentir, com os ciclos, né? Olha o quanto que a gente ia conseguir avançar como sociedade mesmo. Fica essa reflexão. E aí, nós vamos entrar agora para as perguntas do mito pessoal. E aqui, nesse encontro de hoje, a gente vai estender um pouco mais essa parte, né? Não muito, não se preocupem, mas eu coloquei as perguntas aqui de hoje do mito pessoal para a gente reconhecer isso tudo, reconhecer o nosso masculino interno de uma forma mais profunda até mesmo, porque eu percebo que ele é um obstáculo muito grande na vida de muitas mulheres, né? Eu percebo conversando com outras mulheres na minha vida pessoal e até mesmo nos atendimentos, na clínica, né? É muito desafiador, assim, se não todas, a maioria das mulheres tem questões com esse ânimos tirano.
né, que sempre ocupa mais o lugar de tirano do que aliado. Então, para a gente poder se aprofundar bem assim nessa história pessoal, entender bem como que esse ânimo está trabalhando dentro da gente, como que ele foi construído, como que ele está se apresentando agora, eu destrinchei bastante essas perguntas do mito pessoal para a gente trabalhar em cima. Deixa eu só tomar uma água aqui antes. Então, vamos lá. Começando, então, pela relação com o pai real. Que tipo de homem meu pai foi na minha infância? O que eu aprendi com ele sobre força, poder, sucesso e falha? Que mensagens explícitas ou implícitas eu recebi sobre o meu valor? Houve ausência? Houve distância? Houve superproteção? Houve exigência? O que eu ainda espero do masculino por causa do meu pai? A relação com figuras masculinas da infância. Quem foram os meus modelos de autoridade masculina? Tios, professores, avós? Como eles tratavam mulheres? Muito importante isso. Como tratavam crianças? Em qual desses homens eu vejo a semente do meu ânimos interno? A relação com a cultura patriarcal. O que a cultura me ensinou sobre ser forte? Quais características femininas eu aprendi a desvalorizar ou a esconder? O que eu fiz, abandonei ou forcei para ser aprovada nesse mundo masculino? O ânimos como protetor ou sabotador? Em que momentos minha voz interna me protegeu? Né? Em que momentos esse ânimo estava sendo um aliado? Em que momentos ela me diminuiu ou desqualificou? Que frases internas eu mais escuto quando eu tento crescer? Qual dessas frases tem a voz do meu pai? Qual tem a voz da cultura? E qual nasceu do meu próprio medo? Desse próprio ânimos já, né, desse masculino interno reproduzindo e fazendo a manutenção. E como que tá meu ânimos interno, né? Ficou redundante, porque o ânimos ele já é interno. Meu masculino interno. Autocrítico, na autocrítica e na cobrança, como que ele se manifesta? Como o ânimo se manifesta quando eu tô cansada, quando eu tô vulnerável ou quando eu tô com medo? Ele estrutura, direciona para eu conseguir cumprir, satisfazer minhas necessidades também ou não? Ele critica, ele cobra. Quais são as exigências impossíveis que faço a mim mesma? O que eu tento provar e para quem? Relacionamentos amorosos. O que eu busco em homens ou em parceiros? Ou parceiras, né? Que nem eu trago sempre, não é questão de gênero, não é questão de sexo. Estou tentando que alguém cure a ferida com o meu pai? Em que momentos eu me torno crítica, exigente, salvadora ou submissa? Vida profissional e missão. Quando sinto que preciso dar conta de tudo sozinha? Tenho medo de falhar? De descansar? De pedir ajuda? Meu ânimo me impulsiona ou me destrói? Me ajuda, né, com críticas construtivas ou com críticas destrutivas, que me fazem parar, que me fazem eu estagnar, eu me auto-sabotar? Como que seu ânimo está agindo na sua jornada profissional e na sua missão, nas coisas que você quer fazer? E no corpo, na saúde e nos limites? Meu ânimo respeita ou ultrapassa meus limites corporais? Ele me permite descansar? O que meu corpo diz quando o ânimo assume o controle? Eu me sinto culpada quando eu estou descansando, quando eu tiro um tempo para mim, quando eu tiro um tempo para não fazer nada que é produtivo para o sistema, para a sociedade, que é produtivo para mim, para o meu bem-estar, para o meu autoconforto, para o meu
Para mim, a nutrição, quando eu me permito fazer coisas desse tipo, meu ânimos, ele apoia, ele me ajuda a estruturar ou ele ajuda a criticar? E aí, passando agora pelas 4 fases do ânimos, né? Então, primeiro o ânimos opinador, que é o ânimos tirânico, é a voz que sabota, ridiculariza, cobra e coloca medo. De que forma meu ânimos me critica? De quem essa voz realmente é? Em que situações o ânimos opinador aparece com força, né? Você pode perceber que aparece em uma situação mais que outra. É muito importante essas informações para o próprio autoconhecimento. Que parte de mim acredita nele? O que essa voz tenta me impedir de sentir? O que eu ganho mantendo essa voz viva? E o que eu perco? E pode soar estranho, falando que eu ganho mantendo essa voz viva, mas é de um lugar da zona de conforto, né? Entendendo que até quando a gente tá em um lugar desconfortável, a gente está confortável também em algum âmbito, né? A gente tá, nem que seja familiarizado com aquela situação, e pelo menos eu sei lidar com essa desgraça, sabe? Se eu sair daqui, pode ser maravilhoso, mas vai ser tudo novo, e tudo que é novo é assustador, eu não sei como que vai ser, medo, né? Então, é importante a gente entender também quais são os ganhos disso, né? Quais são os ganhos, por exemplo, um exemplo disso também é relações de dependência, né? Quando a gente vê relações de dependência e codependência, os dois lados estão ganhando alguma coisa, né? Por mais que seja disfuncional e fugiu a outra palavra. Por mais que seja disfuncional e doloroso e desconfortável, também tem um conforto dentro disso, né? Nem que seja o conforto da familiaridade ou o conforto de eu não precisar fazer a minha própria jornada, né? Então, se eu tô lá esperando o príncipe encantado chegar, eu não preciso ir lá matar meu dragão, ele mata para mim. É mais confortável eu ficar sentada, concorda? Não quer dizer que seja melhor, mas é mais confortável. Então, a gente entender também os ganhos que a gente está tendo, até para a gente poder refletir sobre eles e, claro, no nosso próprio tempo ir superando eles, né? Tudo isso é um processo para a vida inteira. Para a vida inteira. Então, assim, também a gente não precisa ter pressa, mas a gente sempre ir refletindo e observando aonde a gente pode cada vez um pouquinho mais abrir espaço, sabe? Que nem um alongamento mesmo. Se eu for tentar alongar tudo de uma vez, muito provavelmente eu vou corromper, né, alguma coisa aqui e vou me machucar. Agora, se eu for um pouquinho por dia, uma hora eu chego lá e consigo abrir esse espaço, né, no corpo e dentro também, da mesma forma. O ânimos da ação, que é o ânimos estruturante. A energia masculina que ajuda a agir sem violência, sem essa autoridade rígida. Onde a minha vida precisa de ordem, estrutura ou limites saudáveis? Como posso agir sem me endurecer na rigidez? O que meu masculino interno pode começar a fazer por mim hoje? Em que área da vida preciso aprender a dizer não? A colocar limite, colocar ordem? O que eu posso permitir que o masculino organize para que o meu feminino crie? Olha que legal essa pergunta. O que eu posso permitir que o masculino organize para que o meu feminino possa criar? Ou seja, colocando justamente ele nesse lugar de substância, né? O que eu preciso organizar, estruturar para que o meu feminino possa criar? Como que eu vou estruturar, organizar minha rotina para que eu possa ter momentos de pausa e momentos de pausa sem culpa, momentos de pausa que eu possa realmente relaxar, que eu possa realmente ficar tranquila e ser, né? Como que eu vou organizar, como que eu vou estruturar isso na minha vida? Um exemplo. O ânimos do significado, do discernimento. A voz que conecta a ação com o sentido. Qual é o verdadeiro propósito por trás das minhas ações? O que minha alma tenta realizar através do meu trabalho? Aí a gente vai juntando o fazer com o sentir, né? A gente vai juntando o que a gente faz com o sentido, né? Com algo que preenche de dentro para fora.
e sai daquela produtividade sem sentido, né? A gente vai conectando cada vez mais a ação com o sentir. O que dá sentido ao meu sofrimento? Né? Todas as escolhas têm desafios, mas qual escolha que a gente escolhe sustentar? Né? Não, esse caminho aqui eu escolho sustentar ele. Ele faz sentido para mim. Qual é a mensagem profunda que meu ciclo de vida está tentando me mostrar? O que a minha intuição já sabe e meu ânimo ainda resiste em aceitar? O que eu já sei, emocional ou intuitivamente, mas a razão, a lógica está me podando, né? A minha qualidade masculina está podando minhas qualidades femininas. E, por fim, o ânimos mediador, o aliado, a face madura do masculino, que sustenta o feminino. Como seria um masculino interno que apoia, protege e acolhe? O que eu preciso confiar em mim mesma como pai interno? Como meu ânimos poderia agir hoje com amor, não com cobrança? E aí, dentro desse confiar em mim mesma, né, como pai interno, tá aqui como a gente se responsabilizar pelas nossas necessidades também, né? Reconhecer que elas não estão sendo satisfeitas na relação ou na situação que seja, e buscar estratégias para que elas sejam satisfeitas, se responsabilizar sobre essas necessidades, né? E buscar satisfazê-las, não deixar, não está sendo feito, então que pena, vai ficar sem. Não, eu mereço, sei lá, mereço amor, mereço atenção, mereço esse cuidado. Então, aonde, como que eu vou buscar isso? Que relações eu vou me colocar? Que situações eu vou me colocar para satisfazer essa minha necessidade? Como eu mesma posso também satisfazer essa necessidade? Que qualidades masculinas maduras eu desejo cultivar? O foco, a direção, a coragem, o respeito, a firmeza compassiva. O que meu feminino precisa do meu masculino para florescer? E como eu posso unir a intuição com a ação, a receptividade com a direção e o ser e o fazer? Então, assim, a tendência de ir mais para a ação, para o direcionamento, para o fazer, a gente já tem. Como que a gente pode cada vez mais ir buscando incorporar dentro disso a intuição, incorporar dentro disso o sentir, incorporar dentro disso a receptividade, incorporar dentro disso o que a gente quer ser, a nossa essência. E é isso, mulheres. Quero ouvir de vocês agora. O que vocês acharam? O que vocês estão pensando? Como que reverberou por aí? Como que está reverberando? A gente tem que aprender a se amar, né? A se olhar com amor, a se cuidar, a não ser tiranas, né? Conosco. Muitas coisas para exercitar. E com relação ao patriarcado interno, acho que a gente tem que aprender, principalmente, a não reproduzir o machismo, né? Nas nossas relações, né, com outras mulheres, tentar buscar relações de maneira mais horizontal, e não dessa maneira vertical como é com o patriarcado, né. Uhum. Muitas reflexões, eu estou processando aqui, muito legal. Que bom, Camila. E é isso, né? E esse movimento todo é muita coisa mesmo, né? Por isso que eu gosto de reafirmar sempre que é um processo, que não é num lugar de ter pressa, né? Sobre chegar, porque a gente vai estar indo para um ritmo
patriarcal, né? Esse ritmo da pressa, da produtividade, né? Só do fazer, sem estar conectado com sentir. Então, é um autoconhecimento que não demanda pressa, demanda presença, né? Então, a gente ir conhecendo essas partes, conhecendo esse tirano interno, para a gente poder cada vez mais fazendo as pazes com ele e tornando ele um aliado, né? E a gente fazendo isso internamente, a gente vai conseguir ser aliados externos também, né? A gente vai conseguir ser aliados das outras mulheres, a gente vai conseguir ser aliado dos homens também, né? E tudo começando por esse aliado interno. E a Sol também comentou aqui, deixa eu ver aqui. Você foi falando em se sentir feliz em identificar vários padrões que já consegui romper. Perfeito. E é isso, né? É importante a gente ficar feliz aí pelas nossas vitórias também. Percebo esse feminino e masculino mais alinhado nesse momento atual, mas já foi muita batalha interna e sei que ainda tem coisa para olhar. Exatamente, porque é muito profundo, né, gente? Assim, é muito profundo, coletivamente profundo, né? Olha a enrascada que a gente se enfiou coletivamente aí como sociedade de reprimir, né, de não olhar, de não respeitar esse feminino e reprimir esse feminino a ponto de estar matando a nossa própria casa, nossa terra, né? Então, é um buraco muito fundo, muito fundo. E é esse trabalho aos poucos mesmo, de formiguinha, mas que cada passo que a gente dá já é uma libertação. E é uma libertação não só para nós mesmas, mas para todas as mulheres, porque a gente vai conquistando esse lugar psíquico também, né? Cada caminho que a gente vai abrindo, a gente vai influenciando o inconsciente coletivo. Então, quando uma se cura, todas nós se curamos também, né? E a gente fazer esse movimento é por todas nós. E é isso, deuses, gratidão pela presença de vocês mais uma vez, pela escuta, pelas reflexões, e continuamos juntas daqui 15 dias no nosso próximo encontro, fazendo um fechamento da jornada da heroína, fazendo um resumão de toda a jornada e falando um pouco mais sobre o que é esse masculino e feminino integrado, né? Para fechar com chave de ouro aí. Então, boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite, Nath. Obrigada. Boa noite, Cami. Boa Boa noite, noite, Nana. Dai. Boa noite, Gratidão. gravação. Beijo. Beijo.